amigos da Rede Globo, voltamos ao vivo em definitivo, imagens diretas do circuito de Hockenheim, aí o grid de largada. Schumacher é o pole position, fez um 14.389, ao lado dele o irmão, o Schumacher mais novo, o primeiro irmão, o Ralf Schumacher com a Williams, segunda fila Ferrari e Williams com Barrichello e Montoya, terceira fila McLaren e Jordan com Raikkonen e Fisichella, depois BAR e Renault com Panis e Trulli, depois McLaren e Sauber com Coulthard e Heidfeld, depois BAR e Jordan com Villeneuve e Sato. 13ª posição para o Jason Button, 14º Felipe Massa, que disse que depois colocou pneus novos na última tentativa, o carro ficou inguiável, por isso ele larga em 14º, Frentzen e Irvine, mais uma fila para McNish e Bernold em 18º, aí a Arrows, o Frentzen largando em 15º, é o Bernold em 18º, depois Salo em 19º, De La Rosa em 20º e Mark Webber em 21º, o Young mais uma vez não conseguiu se classificar. E para ficar mais emocionante, você está vendo aí o Rubens Barrichello, Rubinho já teve que correr, já teve que largar o carro, que já não ia largar de novo, né? Já teve que trocar pelo carro reserva, quer ver? Olha as imagens aí, ó. Essas imagens foram gravadas agora há pouco. Ele saiu correndo, entrou no carro reserva, ainda bem que a Ferrari colocou o carro reserva a partir de agora à disposição do Rubinho, que luta pelo vice-campeonato. Ele já passou mais um sufoco, já subiu a adrenalina de novo. Aí saiu, teve que deixar o carro, saiu dos boxes 30 segundos antes de fechar os boxes, quase que ele é obrigado a largar dos boxes. Isso é ele chegando, veja que já está todo mundo no grid, ele chegando aí, ó. Ele, repito, deixou os boxes 30 segundos antes. Aí chegou, aí olha só, ele sai correndo, volta correndo para dentro dos boxes. Tudo são imagens gravadas agora há pouco, você acompanha tudo na Globo. Ele volta correndo para os boxes, vai conversar lá com o pessoal técnico da Ferrari, depois volta correndo para a pista. Mais um desgaste, mas está bem humorado, diz que está tudo bem, a imagem que apareceu dele foi muito boa, está aí no carro, já nós vamos para a largada, então até é bom para tocar, para depois não tocar mais aquele assunto da cobrança, não cobrança, da sugestão que nós fizemos, claro, a montadora proprietária da Ferrari, que quero dizer muito bem estabelecida no Brasil, integrada ao Brasil e até muito preocupada com isso, tomou também a iniciativa antes, quando teve aquele caso da Áustria, de pedir à Ferrari que desse uma explicação. Ela até criou o clube do torcedor do Rubinho, o Rubinho está sempre por lá, então eles estão absolutamente dando força ao Rubens Barrichello, mas a Ferrari deu uma resposta, meio assim, digamos assim, né? E agora, então, disse que não, estaremos sempre à disposição, se forem procurar, nós vamos dar a resposta sempre, mas uma coisa meio prepotente. Então agora há pouco, o nosso produtor Jaime Brito correu lá no Luca Colaiani, que é o responsável pela assessoria de imprensa da Ferrari, disse assim, venham aqui que eu direi sempre. Perguntou, o que houve com o Rubinho? Ele respondeu uma pérola, uma genialidade, problema técnico. Genial a resposta. Mas o César Augusto sabe o que aconteceu com o Rubinho. Fala aí, César. Galvão, Rubinho, antes de entrar no carro, depois da correria ali para trocar de carro, ele já tinha posicionado o carro titular no grid de largada, correu, trocou, a gente viu aí nas imagens. Rubinho disse problema no câmbio, problema no botão, na embreagem ali, no botão que troca a marcha para a largada, foi detectado um pouquinho antes da largada e por isso a troca do carro. Muito bem, os carros aí estão na volta de apresentação, você vai conhecendo o novo circuito de Nürburgring. Essa câmera acompanha os carros, Hockenheim, perdão, essa câmera acompanha os carros aí a 120 km por hora. Já durante a corrida nós vamos falar também do novo circuito que foi reduzido para 4.574 metros. Não tem mais as retas da floresta, perdeu um pouco da alma o circuito de Hockenheim, mas continua muito moderno e de ótima qualidade. Aí a movimentação nos boxes. Reginaldo Leme, a sua expectativa para a largada e para a corrida, bom dia. Bom dia, amigo da Globo. Você está vendo aí o novo circuito de Hockenheim, velocidade completamente alterada, um circuito de 240 km por hora que passa a se andar em 210, quase todas as curvas de média e baixa velocidade, só uma curva de alta. A corrida toda ela se desenvolvendo aí nesse que você chama, nesse trecho que se chama de estádio, agora quase toda ela aí. Você vê a equipe Ferrari de certa forma preocupada com esse problema, mais este problema do Rubinho antes da largada. E vamos para uma corrida onde o Schumacher é pole na única das 17 provas do Campeonato Mundial em que ele nunca venceu. E é claro, para que o ano do Penta seja completo, falta festejar diante de toda a sua torcida. 29 graus de temperatura ambiente, 38 na pista. Isso faz vir à tona aquela briga Michelin-Bridgestone, em que a Michelin sempre anda melhor no calor,
Estão aí os carros alinhados e o Rubinho Barrichello estreando esse direito de andar com o carro reserva. Ele foi, inclusive, obrigado a trocar e está aí para fazer uma estreia utilizando esse carro reserva. Tomara que tudo dê certo, isso é normal, hein? Aí nós vamos para a largada, aí estão os carros, nós vamos para a largada. Aí nós vamos para a largada, luz vermelha, vamos para a luz verde, tudo ok. Rubinho largou na boa, aí vem ele ali atrás, Schumacher na ponta. Rubinho tenta vir por dentro, defende a terceira posição. Tudo normal na primeira perna, na primeira curva, vem saindo pela esquerda, o Frentzen ficou no grid. Frentzen ficou no grid. Olha ele aí, olha parado, Hans-Harald Frentzen. Tem que tirar o carro dele rapidinho dali, ele ficou no grid. Você vê o Felipe Massa vindo brigando por ali, Schumacher é o primeiro, o Rubinho ocupa a terceira posição, a segunda posição é do Ralf. Os dois Schumacher vêm ali à frente. Olha o Frentzen sendo retirado do grid para não complicar, para não sermos obrigados a uma outra largada. O Rubinho chegou a perder a terceira posição, mas se posicionou bem por dentro. Aí o Herpin. Aí o Herpin. Você vem para a parte nova do circuito. Você vê lá atrás que o Montoya perdeu a posição para o Raikkonen, mais parte para o ataque. Schumacher defende a primeira posição. Olha aí a briga, olha como o Montoya ataca o carro ali da McLaren. Schumacher, Ralf Schumacher, Rubens Barrichello. Depois vem Raikkonen, depois vem Montoya. A briga é boa. De La Rosa vai ficando. De La Rosa que largava lá atrás na última fila com a Jaguar. Vamos já ver a posição do Felipe Massa e a posição do Henrique Bernoldi. Vamos lá. Schumacher é o primeiro, confirmando, Ralf é o segundo, Barrichello é o terceiro. Raikkonen é o quarto, Montoya é o quinto, Trulli é o sexto, Coulthard é o sétimo, Fisichella é o oitavo. Você vai ver daí o Felipe Massa na 11ª posição, ganhou 3 posições na largada. E o Bernoldi, só para confirmar, o Bernoldi na 17ª posição, ganhou uma posição, o Henrique Bernoldi. Boa largada e Schumacher já despenca na frente. Rubinho vai pro ataque em cima do Ralf. Rubinho vai pro ataque em cima do Ralf. Aí o Herpin. Olha como o Rubinho vai pro ataque em cima do Ralf. Eles têm os problemas deles lá, mas são profissionais de altíssimo nível. Rubinho começa bem a corrida, forçando o ritmo para cima do Ralf. E com esse ritmo que ele força para cima do Ralf, o Schumacher sobra na frente e vai embora. Veja como o Ralf vem segurando, que o Raikkonen já vem chegando e o Montoya vem vindo com ele. E o Rubinho vai para o ataque em cima do Ralf. O circuito não tem mais aquelas duas retas imensas na floresta, aquela coisa bonita, onde os carros trabalhavam em regime de aceleração total. Chegavam a 350 km por hora. 359. Sim, 359, praticamente 360. Na freada disputavam posições. No final dessa reta aí onde eles estão entrando, ó. Aí quando eles puxam para a direita, eles seguiam reto. Na segunda volta, o Schumacher faz a volta mais rápida da prova, que só pode ser a mais rápida da prova, por ser a segunda, a primeira eles largam parado. O Rubinho está no ataque em cima do Ralf ali. Aí você tem a repetição da largada, você vê que o carro do Frentzen vai ficar parado. Você vê que o carro do Frentzen ficou parado. Teve uma Renault que se movimentou de forma estranha ali, ó. Teve uma Renault que se movimentou de forma estranha. Pode ser o Jenson Button ali. Ou claro, ele ou o Trulli, né? Um dos dois. Veja o Rubinho como defendeu bem a terceira posição. Pode ter sido o Trulli, Reginaldo, porque ele aparece na 6ª posição. E como aconteceu com o Felipe Massa na última corrida, dá a impressão de que o Trulli realmente queimou a largada aí. Vamos ver já se ele vai ter que passar pelos boxes como punição. Só para terminar. Então não tem mais as duas retas, eles fazem uma curva, trazem para a direita e passa a ser um circuito misto de curvas travadas, só tem uma curva de alta. Reginaldo Leme, a largada, a corrida, a pressão de Rubinho, início da prova. O Rubinho está pressionando bastante o Ralf, mas agora o Ralf até já se livra um pouquinho, porque embora haja pontos de ultrapassagem, é muito difícil, porque você tem que sair de uma curva de baixa muito próximo do carro e se aproveitar de uma reta que é curta. Então, com dois motores rendendo aí, um BMW e um Ferrari rendendo mais ou menos iguais, os dois na casa de 860 cavalos, a coisa fica um pouquinho mais difícil.
O Schumacher lidera, eu repito, o Schumacher com o Ferrari nunca venceu nessa corrida. E neste ano de 2002 tem aquela tal maldição da pole, que em 11 grandes prêmios anteriores, em apenas 3 vezes o pole position venceu a corrida. Aí vamos lá, são 67 voltas. O Frentzen você viu voltando à pista. Serão 67 voltas. Rubinho é o terceiro, Felipe Massa é o 11º, Bernold é o 17º, a liderança de Schumacher. A briga mesmo agora com o Schumacher já tendo conquistado o pentacampeonato é pelo vice-campeonato, e a briga muito boa. O Montoya tem 34 pontos, Rubens Barrichello tem 32, Ralf Schumacher também tem 32 e o David Coulthard tem 30. Esses 4 estão em briga aberta pelo vice-campeonato, e a Ferrari já se posicionou oficialmente trabalhando por Rubens Barrichello. Mas de forma curiosa, mais uma vez o Rubinho teve problemas antes da largada, quase não larga de novo. Teve que deixar tirar o carro, não parar no grid, voltar para os boxes, trocar de carro, pegar o reserva, correr para lá, correr para cá. E agora, depois que a Ferrari nos pediu que sempre fôssemos procurar o Luca Colaiani, que é o responsável pelas informações, nós fomos procurá-lo. Ele deu uma resposta genial, disse: problemas técnicos. Fantástica a resposta do Luca Colaiani. Mas o César Augusto descobriu com o Rubinho que o problema era no câmbio. Schumacher já vai colocando volta em cima do frente. Aí você vê o Ralf Schumacher, o Rubinho vem logo atrás. Depois vem o Raikkonen e o Montoya apertando ali o Raikkonen na 5ª posição. O 6º é o Trulli. Vamos ver se vai existir, se vai aparecer no computador aquela história do carro tal, sob observação. Se passar um pouquinho é que eles vão deixar batido ali. Mas deu a impressão de que uma Renault, olha aí de novo, olha só, mexeu ali, hein? Mexeu realmente ali, hein? Deu a impressão realmente de que a Renault mexeu. Mas, aí você está dentro do carro do Montoya, que largava na 4ª posição. Veja como ele vai tentar um ataque em cima do Rubinho. Quem foi o Raikkonen, que foi para cima do Rubinho. O Rubinho defendeu bem a 3ª posição, ficando ali por dentro, e se definiu em terceiro, deixando o Raikkonen para 4º e o Montoya que perdeu a posição. 5 voltas completadas no total de 67. E o Schumacher correndo livre na frente, vai fazendo volta mais rápida, atrás de volta mais rápida. Essa volta do Schumacher, o 1:17.879. Aí vamos on-board. Na Williams, motor BMW de Juan Pablo Montoya. Ralf, Rubinho, Raikkonen, Montoya, logo atrás dele. O Felipe Massa, que já tinha na largada, já tinha passado o Heidfeld, deve ter largado muito bem. Ele agora faz mais uma ultrapassagem e vai para a 10ª posição. Você vai ver, olha, o Felipe Massa aparecendo em 10º. O companheiro dele, Heidfeld, aparecendo em 11º. O Bernold já vai para a 16ª posição. São 19 os carros na pista. O De La Rosa já abandonou, o Frentzen ficou na largada. Mas o computador mostrou ali, que ele viu que apareceu o Frentzen, mas ele voltou para a pista, né? Volta com volta de atrás, 2 voltas de atrás, mas volta para a pista. 6 voltas completadas. Sempre Schumacher na frente, com Ralf Schumacher em segundo, Rubinho em terceiro. Rubinho vai ficando em segundo e 1 agora atrás do Ralf Schumacher. O Raikkonen em 4º, Montoya em 5º, Trulli em 6º, Felipe Massa é o 10º, Bernold é o 16º e o repórter César Augusto tem informações. Galvão, você falava agora há pouco do Felipe Massa e eu conversei com ele um pouquinho antes da largada para saber de paradas hoje na corrida. Afinal de contas, tá muito calor aqui em Hockenheim. Ele falou assim: paradas? Esse é um assunto que eu não estou gostando muito de falar. Na última corrida eu achei que eu ia parar só 2 vezes, eu acabei parando 4, então não posso garantir nada. Na realidade ele parou 2 vezes, passou pelo box 4 vezes, né? Com 2 punições, uma por queimar a largada e outra por ter passado o limite da linha branca na saída dos boxes, que é uma medida correta de segurança para evitar risco para aqueles que vêm na reta. Isso na saída do box. E o Montoya continua pressionando ali em cima do Raikkonen. Fica claro, me parece, Reginaldo, que o Raikkonen foi mais esperto na largada, mas o Montoya tem muito mais carro do que a McLaren do Raikkonen, que já está travando pneu ali para se defender. O Montoya, pela primeira vez nas últimas 6 corridas, não foi bem nos treinos, não foi bem em dia nenhum e se classificou mal no grid. Ele tinha feito 5 poles seguidas.
Então ele tem carro, claro, para se recuperar na corrida, mas todo mundo sabendo que o Montoya não é, o forte dele por enquanto na Fórmula 1 não é corrida, ou seja, ele não é na corrida o piloto regular que ele tem que ser e rápido sempre como ele é nos treinos, então agora fica até mais difícil, porque ele tem que forçar a barra, né? Vem aí na quinta posição. Quem está logo atrás do Montoya ali é o Frentzen, com 2 voltas atrás. O Frentzen que ficou preso na largada com 7 voltas completadas. 60 voltas para o final. E sempre a pressão do Montoya aí. Em cima do Hakkinen. Depois vem o Trulli. Depois vem o Coulthard. Aí completa os 7 primeiros. O Trulli é o 6º, o Coulthard é o 7º. A 8ª posição vem ali com o Fisichella. Bernoldi já vai para a 15ª posição, porque o Jason Button perde rendimento e vai caindo, vai ficando para trás. O piloto da Renault que já perdeu o emprego na Renault, mas já assinou o contrato com a BAR. Aí você está vendo a briga do Trulli com o Coulthard. Briga que vale a 6ª posição e o Fisichella vem se aproximando ali atrás. A vantagem do primeiro, que é o Schumacher, para o Coulthard, que é o 7º, é de 17 segundos, ponto 6. Já é muito grande. E você vê que o Rubinho não consegue mais ficar tão próximo ali do Ralf. Schumacher é o primeiro, Ralf é o segundo, Rubinho é o terceiro. A briga, repito, pelo vice-campeonato entre o Montoya, que tem 34 pontos, Rubens Barrichello, que tem 32, Ralf Schumacher, que tem 32, e o David Coulthard, que tem 30. Nesse momento, o Ralf é o segundo, o Rubinho é o terceiro, o Montoya é o 4º e o Coulthard é o 7º. Quer dizer, essa briga do Rubinho e do Ralf é uma briga direta pelo vice, uma briga que está aí na pista, na corrida, pelo segundo lugar da corrida. E neste momento o Rubinho parece realmente ter desistido da briga no momento. Então ele dá um tempo e espera para um novo ataque. Você vê como o Jason Button está com um problema ali, porque todo mundo vai passando por ele. Até a Jaguar do Irvine. Quando a gente diz até a Jaguar do Irvine, é que a Jaguar faz uma péssima temporada. O Irvine largou bem, chegou até em 13º, rodou, veio para trás e agora já passou o Jason Button. E parece, Reginaldo, que vai ficando por isso mesmo a história do Trulli ali, porque até agora não apareceu nada no computador. Quer dizer, não é que apareceu por isso, não apareceu aquela história, não, mas sob observação, sob julgamento, qualquer coisa assim. Nunca demora tanto, né? Os comissários começam a averiguar imediatamente, começam a rever o tape e inclusive o que acusa a célula ali, né? Olha aí, olha o Massa, grande ultrapassagem. Você viu o Felipe Massa passando de novo o Heidfeld, que tinha passado o Felipe Massa, ele volta a passar o Heidfeld. E essa briga é importante para ele, o Heidfeld já assinou o contrato para a próxima temporada, o Massa está por fazer isso. Quer dizer, chegou a informação que ele tinha assinado, parece que tinha acertado já. No papel não botou ainda, né? Então na Fórmula 1 não botou no papel, não vale. Então os dois estão ali se pegando. Mas o Heidfeld realmente está quase certo. E o Massa, claro que a equipe tem outras opções, porque nesse momento tem muita gente aí procurando lugar. Mas o Massa fez um bom trabalho, teve problemas nas últimas corridas, problema de um estreante. E o Peter Sauber é um homem muito frio nas decisões. Olha o Rubinho aí com alguma dificuldade, travando o pneu dianteiro direito. Ele deu uma curva para a direita. Deu uma passadinha do ponto da freada ali, né? Você vê que ele já trabalhou o volante, já foi mais no freio, então deu uma travadinha, mas sob controle. Em relação ao Massa, a equipe é que tem a opção de querer renovar ou não, mas existe uma cláusula no contrato dele em que, se ele tiver em 6º no campeonato até o GP da Hungria, uma posição bastante difícil, ele teria que marcar muitos pontos até lá, aí essa opção se reverteria a favor dele. Mas mesmo com a opção da equipe, o Massa vem fazendo um bom trabalho, mas tem que ter um pouquinho de paciência daqui por diante. Você vê que ele vem ali na 10ª posição, vem na balada, olha só. Veja só, o Trulli, Coulthard, Fisichella. O Trulli é o 6º, o Coulthard é o 7º. Ô, Montoya, o Montoya tentou mágica, vai voltando, roda com roda. Raikkonen, Montoya tentou no hairpin por fora, amigo. Sustenta a posição, mas ele parte para o ataque definitivamente. Olha como ele vem aí, vem atacando, vem bonito. Se defende o Raikkonen, vem que pega bonito.
Montoya e Raikkonen vai levar vantagem. O Montoya, a curva é para a direita, ele vem para a ultrapassagem. Raikkonen se defende, vão se tocar, vão se tocar, vão se tocar. Foi na terra, Raikkonen voltou, travou o pneu, Montoya vence a batalha. Olha, pode ser criticado em vários pontos aí o circuito por perder velocidade, mas só por isso aí já valeu a reforma. Mas é isso, ele perdeu a alma porque perdeu as duas retas. Perdeu a alma porque perdeu aquelas duas retas. Seria a mesma coisa de você colocar retas longas em lona, porque você não pode mudar as características de um circuito tão importante. Pode que eles fizeram, mas o circuito bota aí os carros juntos. E foi lindo, talvez o pega mais bonito do ano. Sem dúvida nenhuma, o pega mais bonito do ano entre Montoya e Raikkonen, com o Montoya levando vantagem ali. E agora vai abrir, né? A tendência é abrir. Passou, vai abrir. Vai tentar sair ali na captura do Rubinho. Se bem que a diferença aumentou muito, porque ele demorou algum tempo para conseguir a ultrapassagem. Mas vai tentar chegar. Aí você vê o Schumacher, vê o Ralf ali, vê o Rubinho logo atrás do Ralf. Não perdeu muito contato o Barrichello, não. E olha só, a pista vazia lá e não apareceu o Montoya. Gente, vamos fazer uma coisa. Vamos ver aquele pega de novo. E foi uma beleza. Foi... Não sei, você concorda, Reginaldo? Pega mais bonito do ano? Sem dúvida, o melhor do ano. Veja só, ele tentou ir por fora, vem, quase toca roda com roda, quase toca de novo, o Raikkonen leva vantagem. Ele vem outra vez, o Raikkonen se defende, fecha a porta. Ele aí não quer ultrapassar não, ele quer tentar fazer o X ali, ó. Vem por fora para trazer por dentro, colocou, ficou na linha de dentro, o Raikkonen outra vez, ele consegue ter carro mais equilibrado. Tem o carro, traz de volta, aí já ficou com a vantagem. Mas o Raikkonen nem desiste, olha como eles entram juntos na curva, como o Raikkonen vai pisar na terra, ó. Olha lá, pisou na brita. Foi o Montoya, aí o Raikkonen teve que travar, porque senão batia. Senão ia pegar pelo meio. E o Patrick Red olhou ali, ficou achando bonito, ficou achotando. Claro, ficou achando bonito que o piloto dele passou, né? Se mostrasse o Ron Dennis do outro lado, ele não ia gostar nada. Mas foi sem dúvida o pega mais bonito. Por outro ângulo, vamos lá de cima. A câmera colocada lá em cima. Olha só. Aí já é o finalzinho, aí é só o finalzinho. E o Patrick Red que você viu na imagem admirando aí esse duelo, mais uma vez aí, o Patrick Red e o Frank Williams, que não se cansam em demonstrar que são fãs do Montoya, isso chega até a irritar o Ralf Schumacher, que é companheiro dele, nessa então ganhou muito. Não irrita só o Ralf, não, irrita muita gente que acha que o Montoya não é nada disso. O Montoya ele cria sempre uma polêmica na Fórmula 1. Essa rodada do Irvine foi lá no começo da prova, quando ele rodou depois de ter largado bem. Ou já rodou de novo? Já rodou outra vez. Já rodou outra vez porque você vê que o Jason Button estava atrás dele ali no momento da rodada. E olha o Felipe Massa aí, olha como ele vem abrindo o caminho, ó. Tá na 9ª posição, ó. Olha como ele vem abrindo o caminho. Porque tivemos mudanças ali. Ó. Você vê que ele está atrás do Trulli. Está em 9º atrás do Trulli. O Trulli caiu ali para trás, foi ultrapassado. É que o Panis passou o Trulli. Foi ultrapassado pelo Panis. E você vê que o Felipe Massa já vai ali para cima do Trulli para tentar a 7ª posição. O Heidfeld fica em 10º. Olha Legal. só como vai bem o Panis. Aí vem o Trulli, vem o Felipe Massa, vem o Fisichella, vem o Heidfeld, vem o Villeneuve e vem o Sato. Ele já vai todos eles cima, ali. Ele vai para cima do Trulli, depois tem o Panis, depois o Coulthard já brigando pelo sexto. Muito legal ver o Massa fazer essa é a corrida dele, olha lá. Lá vem ele de novo, ó. Precisando disso nesse momento. Lá vem ele de novo. Calma, Felipe. No hairpin, ele atacou no hairpin. Foi para cima do Trulli no hairpin. O que eu gosto do Felipe Massa é o seguinte, amigo. Não tem mau tempo com ele, não. Ele vai para cima mesmo, é o estilo dele. Não tem jeito, é o estilo dele. Ah lá, vem travando ali o dianteiro esquerdo. Você vai ver que vai aparecer. Não aparece ali, mas o Bernoldi está logo atrás dessa fila. Olha lá, já aparece ali, ó. Já aparece ali na frente do McNish. Está em 14º o Bernoldi. Também fazendo uma ótima corrida. Confira aí, Schumacher, Ralf Schumacher, Barrichello, Montoya, Raikkonen, Coulthard, Panis, Trulli. A 9ª posição é do máximo, 10º Fisichella, 11º Heidfeld, depois Villeneuve, depois Sato, depois Bernoldi, depois McNish e depois Mark Webber. Sala é o 17º, Jason Button o 18º, Irvine é o 19º. Tem o Frentzen e o De La Rosa que fica fora da prova. Globo, a gente se vê por aqui. Novo Corsa, o superdotado.
Tá bonito, pega aí, hein? Do Coulthard, que é o 6º, até o McNish, que é o 15º, não tem diferença. Sabe por quê? O Trulli tá segurando a galera toda. E o Massa vai de novo. Vai o Massa de novo. Agora foi. Vambora, Felipe. Se segura para não tomar o X. Faz a ultrapassagem em cima do Trulli e vai embora. Ocupa a 8ª posição. O hairpin acaba sendo um ponto de ultrapassagem, como é Manicur, né? É exatamente um hairpin muito parecido. Você viu o Felipe Massa passando bonito ali? O Trulli vem atrás dele. Depois vem o Fisichella e o Heidfeld. Atrás do Fisichella, depois Villeneuve, depois Sato. Depois Bernoldi, depois McNish, vem todo mundo na balada. E aí o Ralf, que é o segundo, faz a volta mais rápida, 1:17.700. O Rubinho vem em terceiro, bem posicionado ali atrás dele. Como agora nós já temos de novo todos aqueles milhões de brasileiros que gostam da Fórmula 1. Olha, bonita aí a ultrapassagem, a repetição da ultrapassagem de Felipe Massa, que largou na 14ª posição, vem passando por todo mundo ali, já ocupa a 8ª posição. E vai tentar se aproximar lá. Por outro ângulo, a ultrapassagem do Felipe Massa em cima do Jarno Trulli. E agora é Fisichella quem faz a ultrapassagem em cima do Trulli. E o Heidfeld vem por ali, faz também o Heidfeld a ultrapassagem em cima do Trulli. E o Villeneuve já fica ali atrás do Trulli. Tem problemas o Trulli, ele que estava segurando todo mundo. A vantagem do Massa, olha só, ele passou uma volta antes, olha como ele abriu. Essa é a vantagem dele, ele abre em relação ao Fisichella, que vem agora na 9ª posição. Olha o Bernoldi botando o carro por dentro ali no hairpin. E olha essa câmera, amigo. Ela anda a 120 km por hora correndo atrás dos carros. Bom, o Bernoldi ganhou 3 posições ali. Nessa última volta ele ganhou 3 posições. Olha a corrida. 3 numa curva só. McNish, Trulli. Lá vem o Salo junto e o Weber ficou para trás. Sobrou tudo pro Weber ali. Bom, a gente é obrigado a tirar uma conclusão, né, Galvão? Tá bonito. Não, esses homens que fazem esses novos desenhos aí, que são exigências calculadas da FIA em termos de segurança e em termos de proporcionar ultrapassagens, acho que eles estão certos, hein? Você viu o que deu em Hockenheim, pelo menos por enquanto, a não ser que seja mera coincidência, é a melhor corrida do ano. Tá lá a equipe pronta pro Trulli ali. A corrida pronta pro Trulli ali, ó. Olha só, Schumacher, Ralf Schumacher, Barrichello, Montoya, Raikkonen, Coulthard, Panis e Massa. E o Trulli vai pro box, estava com problema, já não tinha, pode ser, será que é só pneu? Parece que não tem mais nada. Então, voltando, você que pegou agora, eu dizia, estamos agora sempre com nossos milhões de amigos que acompanham a Fórmula 1. Domingos pela manhã, o Rubinho voltou a ter problema antes de sair pro grid. Nós já mostramos a imagem, daqui a pouco a gente vai tentar até mostrar de novo para você que chegou agora. O Rubinho teve que abandonar o carro, correr por reserva, saiu 30 segundos antes que fechasse a porta do box. Mas está tudo bem, está na pista, trocou o carro, teve problemas no câmbio, como ele mesmo informou o repórter César Augusto. E depois de que aconteceu na última corrida, a proprietária da Ferrari, aqui no Brasil, que sempre se posicionou ao lado do Rubinho, tem o clube do torcedor, do Rubens Barrichello, faz sempre um trabalho de apoio forte ao Rubinho. Entendeu mais ou menos a mensagem, cobrou da Ferrari. A Ferrari mandou uma carta meio lacônica, meio complicada. Mas disse assim, pode procurar a gente, nós vamos sempre responder o que aconteceu. Vamos procurar saber o que houve com o Rubinho. Aí o Luca Colaiani respondeu de forma fantástica. Ele teve um problema técnico. O César Augusto foi lá, descobriu que o problema era no câmbio, mas está firme na prova aí o Rubinho. Schumacher, Ralf Schumacher, Barrichello, Montoya, Raikkonen, Coulthard, Panis e Massa. São os 8 primeiros. Você vai no carro de Ralf Schumacher. O Rubinho está 1,4 atrás disso aí. E tá andando bem o Rubinho, porque você viu agora há pouco, 2 vezes aparecendo que o Ralf tinha feito a melhor volta da prova. Ele não consegue abrir tanto assim. Quer ver? O Schumacher virou um 17.520. O Ralf virou um 17.432. E o Rubinho um 17.489. Quer dizer, dos 3, o Schumacher foi o mais lento na última volta. O Ralf o mais rápido, mas o Rubinho colado nele. O Schumacher faz uma ultrapassagem ali em cima do Trulli, que já fez uma parada no box. Vai deixar o tráfego ali agora para o Ralf e para o Rubinho.
Felipe Massa sustenta ali a 8ª posição e você vai de novo com o Ralf. Você vê as diferenças aí, o Ralf 3 segundos atrás do Schumacher, o Rubinho 1 e 4 atrás do Ralf. E de novo a imagem do Schumacher, o Ralf aparecendo lá e o Rubinho tentando se aproximar. Globo, a gente se vê por aqui. Brasil Telecom, ultrapassando limites em telecomunicações. Você vê a vantagem do Ralf número 2 para o Montoya, que é o 4º colocado. Vamos lá, né, Reginaldo, mostrar o que aconteceu com o Rubinho antes da corrida. O Rubinho que mais uma vez teve problema, dessa vez pelo menos não tinha chegado no grid. Senão não teria largado de novo. Quer dizer, ele estava passando pelo grid naqueles 15 minutos que o piloto tem da abertura do box meia hora antes da corrida até 15 minutos antes da corrida. Ele voltou a ter problemas e teve que partir para o carro reserva. Olha só. Esse momento é que ele entra no box para pegar o carro reserva. 1 minuto e meio para sair, Galvão. Se ele demorasse mais de 1 minuto e meio, ia ter que largar do box. Por isso aquela corrida. Olha como ele chegou atrasado no grid, ó. Aí depois ele sai correndo para conversar com a equipe. E volta correndo pro carro, mas tá lá firme na 3ª posição. Você tá vendo o Ralf e o Rubinho tá logo ali atrás do Ralf na 3ª posição. Schumacher fez a ultrapassagem em cima do Trulli, abriu, foi embora. Pelo rendimento do carro da Renault agora, dá a impressão que os pneus tinham acabado mesmo, que ele não tá conseguindo segurar ninguém. Veja quanto tempo o Ralf tá demorando para se aproximar dele. Os dois aí utilizam o pneu Michelin. Você viu que o Ralf reclamou, né? Passou pagando, né? O Rubinho passou mais rápido. O Ralf reclamou por isso, amiga, que o Rubinho vinha chegando e colou nele. Depois de 20 de 67 voltas, Schumacher ali. E olha o Rubinho, já vai pra cima do Ralf, já vai mostrando o bico do carro. Aí no hairpin ele mostrou o bico do carro. Vai tentar sair tracionando melhor ali. Aí o Rubinho vale a luta pela 2ª posição. Felipe Massa vai para a primeira parada com 20 voltas. Aí o Peter Sauber olhando. O Felipe Massa que estava na 7ª posição. Trabalho da equipe. Sauber troca os pneus, carro no chão. Reabastecido, 9 segundos. Vai voltando o Felipe Massa. Cuidado para não passar do limite dos 80 aí. Cuidado, Felipe, para não passar do limite dos 80. E não beliscar essa linha branca. Vamos ver se ele fez bem a lição de casa. Aí vai o Felipe Massa. E olha lá, o Rubinho como vem. Ele não perdeu tempo na ultrapassagem. E aí que ele partiu para o ataque. Ele mergulhou enquanto o Ralf reclamava aí. O Ralf se preocupou em reclamar, ele se preocupou em mergulhar. E os dois estão brigando ali pela 2ª posição. Enquanto isso o Schumacher segue firme na ponta. Você está vendo aí o Schumacher. Michael Schumacher. Depois o Ralf Schumacher e Rubens Barrichello. São os 3 primeiros colocados. Outra vez eles estão no hairpin. Montoya é o 4º. Raikkonen é o 5º. Coulthard é o 6º. Paris é o 7º. Fisichella herdou a posição do Felipe Massa é o 8º. Mas todo mundo vai ter que começar a parar já. Heidfeld é o 9º. Sato é o 10º. Villeneuve 11º. Bernoldi 12º. McNish 13º. Salo. Weber. O Felipe Massa para na 17ª, volta na 17ª posição. O Schumacher já tem 4 segundos de diferença em relação ao irmão Ralf. O Schumacher que nunca venceu com Ferrari em Hockenheim. Nas suas participações com Ferrari, ele foi 4º em 96, foi 2º em 97, 5º em 98. Em 99 ele não correu, que foi a corrida seguinte, aquele acidente que ele fraturou a perna em Silverstone. E tanto em 2000 como em 2001 ele abandonou a corrida. Aí você vai ver nas paradas, parou o Salo, vai parando o Frentzen. 22 voltas completadas e começam as paradas ali. O Felipe Massa abriu essa série de paradas para reabastecimento e troca de pneus. Hoje no Domingão do Faustão você vai curtir todo o charme e alento de Maria Fernanda Cândido. Domingão do Faustão, hoje 6 da tarde. Olha o Felipe Massa aí na frente do Schumacher.
O Frentzen vai sendo retirado, vai sendo levado para a garagem, vai abandonando a prova o carro de Hans-Harald Frentzen. Hoje ainda tem muita emoção no esporte depois da Fórmula 1. Ó quem vai, ó o Sato, ó. A pista sempre estreita para ele. É sempre estreita para ele. Aí o Felipe Massa, que permanece ali na frente do Schumacher, voltou andando num ritmo forte depois de trocar os pneus. E hoje nós temos, enquanto você vê o Heidfeld aí no box, nós vamos ter na sequência o Esporte Espetacular. E às 4 da tarde tem semifinal da Copa dos Campeões. Paysandu e Palmeiras. Imagina Belém do Pará, o Paysandu chegando à semifinal da Copa dos Campeões, jogando contra o Palmeiras. Mais um grande trabalho do Luxemburgo, levando o Palmeiras aí às portas de disputar mais uma final nacional. O Cruzeiro já está classificado para a final. E na quarta-feira, amigo, quem é que não é azulão desde criancinha? Eu sou nesse jogo contra o Olímpia. Quarta-feira, São Caetano e Olímpia decidindo a Libertadores. Sou azulão desde criancinha, você não é não? São Caetano e Olímpia valendo a final da Libertadores. Schumacher, Ralf Schumacher, Barrichello, Montoya, Raikkonen, Coulthard, Panizzi e Fisichella. São os 8 primeiros. Bela corrida, hein, Reginaldo? Sem dúvida, a melhor corrida do ano até esse momento. Volto naquela tecla de que esse tipo de circuito, este tipo de desenho de circuito, que tiram as curvas velozes, mas que proporcionam chances de ultrapassagem. Por quê? Porque tem retas em seguida às curvas lentas e logo depois tem uma grande freada. Então isso está beneficiando. Você viu o Weber o que fez ali? Ele estava, claro, muito mais preocupado com o Schumacher do que com o Felipe Massa, porque com o Felipe Massa ele estava disputando posição, que ele ainda não parou. Para sair da frente do Schumacher, ele saiu da pista e o Felipe Massa, esperto, passou. McNish vai para o box. Enquanto isso, o Felipe Massa vai recuperando as posições que perdeu quando parou no box. Aí o piloto mais velho a estrear na Fórmula 1 moderna. Mas não caiu do céu o McNish, não. Ele foi quase que um piloto de testes profissional. Foi de várias equipes e acaba estreando na Fórmula 1 depois dos 30 anos de idade. Ele passou quase toda a era Senna, Prost na McLaren, ele era piloto de teste. Nunca teve chance, claro. Falar no McNish, teve um motor Toyota ali que jogou uma fumaça para fora ali, já fumou o carro da Toyota. Olha o rendimento do Massa, hein? Depois que voltou, olha lá. Você vê que igual o Schumacher passou, ele tá ali na balada. Tem tudo para fazer uma grande corrida. Foi falar no McNish, ele foi, trocou pneu, voltou e tchau. Então eu vou lembrar uma coincidência em relação à corrida passada. Foi no estouro do motor do McNish que o Kimi Raikkonen acabou passando no óleo e perdeu a corrida. Agora tem o seguinte, quer ver uma coisa? Dá uma olhada, olha lá, olha lá. Se não estoura o motor, ia tomar uma punição, porque ele passou na linha de segurança ali. Ele passou na linha de segurança. Vê o Bernoldi entrando no box, o Villeneuve também. Com isso o Felipe Massa volta a recuperar posições. Estamos na volta de número 25. Aí com o motor estoura, cai ali óleo nas partes aquecidas do carro e começa um princípio de incêndio já imediatamente controlado pelos fiscais de pista e pelos bombeiros. O Bernoldi vai voltando ali à pista. O Bernoldi também faz boa corrida. No próximo sábado nós vamos ter o Criança Esperança, né? Você sabe, todo o elenco da Globo trabalha. Você é a pessoa mais importante, a sua participação no Criança Esperança. E da nossa parte nós vamos ter, olha só, camisa do Ronaldinho, o Ronaldinho Fenômeno, do Ronaldinho Gaúcho, cópias oficiais de capacete do Ayrton Senna, capacete oficial do Rubem Barrichello. Esses 4 produtos eles já estão sendo leiloados desde ontem no site do Projeto Criança Esperança, que é www.globo.com/Criança Esperança. Desambantam, abandona. E no próximo sábado, o grande show do Criança Esperança será lá no Mineirinho, em Belo Horizonte. Aí você vai vendo o Schumacher, vai vendo o Ralf e o Rubinho foi pro box. Foi pra parada Rubens Barrichello. Olha ele aí. Rubinho que era o terceiro colocado. Claro, vai perder essa posição, mas dos ponteiros é o primeiro. Abrir a série de paradas.
Ferrari trabalha, 7.8, 8.6, talvez até menos, ele partiu um pouquinho antes. Faz uma boa troca o Rubinho, vem ali. Isso deve dar um desespero no piloto, ele tem que andar lento ali. Aí ninguém aparece na reta, tem que tomar cuidado aí, amigo. Agora eles estão exigentes, só o Rubinho vai lá na linha de dentro. Será que tem punição para passar a linha de dentro, não? Claro que é brincadeira isso, né? Aquilo é uma atitude correta, né, Reginaldo? Para garantir a segurança de quem vem em velocidade pela reta. É correta, mas na verdade eu acho que aquela linha de Mahincourt, ela tá excessiva. Ela tinha que parar uns 3, 4 metros antes. Tanto que o piloto, para voltar para a pista, ele quase que obrigatoriamente ele passaria. Ele tinha que tomar muito cuidado. Diferente daí, presta atenção aí, que o normal é ele passar por dentro. Você vê ali como vem o Raikkonen? Ela até abre um pouquinho ali o espaço para a saída do piloto. Aí o Raikkonen voltando, volta na 7ª posição. E lá vem o Schumi. Lá vem o Schumacher na 26ª volta de um total de 67. Todo mundo deixando claro aí que vai para 2 paradas. Vamos ver o Williams. Porque uma das McLaren já parou, o Schumacher vai voltando. Pneus trocados, reabastecimento. 8.4, me parece por mesmo tempo, exatamente o mesmo tempo do Rubinho. Na verdade, se você perceber que ele sai um pouquinho antes do cronômetro, tanto o Rubinho quanto o Schumacher, o do Rubinho consideraria 8.5, a do Schumacher 8.2. Ainda leva 3 décimos de vantagem aí. O Schumacher, que volta ali na 3ª posição. E agora é o Bernoulli que está atrás dele. Antes era o Massa, agora é outro brasileiro, o Bernoulli. Eu vou chamar a atenção, Galvão, para o pit stop do Bernoulli, que foi muito longo, 11.9. Ou é falha da equipe, de equipe pequena, que aí você pode esperar tudo, ou de repente, como faltam 40 voltas e esses carros atuais têm tanque para isso, e é pneu Bridgestone, um pouco mais resistente, um pouco mais duro, pelo menos o dele, então pode ser que ele tenha mudado a estratégia. Olha a posição do Massa ali em 9º, e o Fisichella e o Coulthard não pararam. Ele está em 9º, o Fisichella e o Coulthard não pararam. Pode ir para a 7ª posição. O Felipe Massa. Problema com o Villeneuve aí. Problema aí com o Villeneuve. Aí dando pinta de abandono. O Ralf Schumacher que está na ponta. O Montoya é o segundo. A pista ficou estreita também ali para o Coulthard. Isso tudo é bom para o Felipe Massa. Que o Coulthard ainda não parou para troca de pneus. Aí ele perde tempo. Isso tudo é muito bom para o Massa. Uma escorregada estranha do Coulthard. É estranho sendo ele o Coulthard, né? Porque foi igual ao do Sato. Nítido de... O Villeneuve vai embora, desiste. Nítido ali do Coulthard é de ter passado em cima de óleo, viu, Galvão? Óleo na pista ali. Olha o Villeneuve ali. É que ele tá na briga, amigo. O Ralf vem ali, ele se preocupou, saiu da frente, mas deve ter largado um óleo por ali. Você viu que ele mexeu o volante de um lado para o outro, pode ser isso também. Aí o Ralf faz volta mais rápido, 1:16.642. Parece que aprendeu com o irmão, hein? Tá pronto a Williams, ele aprendeu com o irmão. Andar muito rápido antes de parar para trocar os pneus. Isso faz realmente muita diferença. O Fisichella vai para o box. Vai ser mais uma posição para o Felipe Massa. E o líder, o Ralf, vai para o box. Deu azar. Olha só o Villeneuve, agora o Villeneuve abre, aí ele ainda podia andar, a partir daí é que ele tem que cair para os 80, perdeu tempo o Ralf, balança a cabeça, isso pode custar a ele o 2º lugar para o Rubens Barrichello, bom para o Rubinho, com o Schumacher não, ele não tinha o que fazer, mas pode custar a ele o 2º lugar para Rubens Barrichello, vamos ficar de olho na reta, vem o Ralf voltando, Ralf vai aparecer ali. Olha o Rubinho, vem chegando o Ralf na volta na frente. Vai dar briga, tem os pneus frios, mas fica complicado, mas voltou exatamente na frente do Rubinho. Tive a impressão, Reginaldo, que podia dar Rubinho ali pelo tempo que ele perdeu na entrada com o Villeneuve ali. Realmente o Ralf deu um azar danado naquilo. Olha como tá. Tem óleo mesmo na pista, que ele veio com óleo no pneu. E na hora de diminuir aí para o limitador, você viu a escorregada que deu o Coulthard. Não deu nessa para o Rubinho, mas agora ele tem condições de atacar. A gente fala que os carros voltam de pneu frio, claro, voltam sem a temperatura ideal, mas eles são pré-aquecidos ali antes de serem colocados no carro. Tem o chamado cobertor ali, elétrico, que faz o aquecimento, mas
Ele não está na temperatura ideal, né? Aí o Ralf e o Rubinho atacando ali o Ralf. Falta o Montoya parar. Por isso que o Montoya está ali em primeiro, ó. Faltava o Montoya parar, ó. Faltava o Montoya parar. Vamos ter restabelecido a verdade. Vai ser o Schumacher em primeiro, o Ralf em segundo, o Rubinho em terceiro. O Montoya tem tudo para voltar na quarta posição. 30 voltas completadas, de um total de 67 voltas. Vamos ver o retorno do Montoya. E vai aí na pista, vem na pista dos boxes para voltar o Juan Pablo Montoya. Globo, a gente se vê por aqui. Banco Real, o banco da sua vida. Aí você vê o Montoya que volta na quarta posição. Agora está tudo estabelecido. Schumacher, Ralf Schumacher, Barrichello, Montoya, Raikkonen, Coulthard, Panis e Massa. São os 8 primeiros colocados. Todo mundo já fez pit stop. Aí vem o Heidfeld em nono, Sato em décimo, Trulli em 11º, Salo 12º, Fisichella 13º, Bernoulli 14º, Irvine 15º e Villeneuve, que já abandonou ali, você viu também. O Villeneuve tentou voltar, depois tem Jason Button, McNish, Berber, Frentzen, De La Rosa, que estão fora da prova. Na mesma volta estão apenas os 7 primeiros, porque o Felipe Massa, que é o 8º, você viu, já tinha tomado uma volta do Schumacher logo que ele voltou depois da parada de boxe. Hoje, depois do Fantástico, você não pode perder o Big Brother Brasil especial. Depois da vitória do Cowboy, todos os participantes do Big Brother hoje vão estar lá com o Pedro Bial. Tem roupa suja para lavar, amigo. Tem muita gente que vai ter que se explicar. Vai ter que explicar o que aconteceu. Hoje, depois do Fantástico. Aí você está vendo o Montoya, que tem a quarta posição. Schumacher é o primeiro, o segundo é o Ralf, o terceiro é o Rubinho, que leva 11 segundos, 897 milésimos de vantagem para Juan Pablo Montoya. É a questão do Rubinho agora permanecer ali atrás do Ralf, tentar ser mais rápido que o Ralf nas voltas que antecedem a parada. Mas essa vantagem, teoricamente, Reginaldo, é do Ralf, porque o Ralf parou depois. Quer dizer, o Rubinho atrás do Ralf não pode fazer milagre para tentar aquelas duas voltas muito rápidas que dão uma vantagem muito grande depois da parada para troca de pneus. O Ralf pode fazer isso, porque teoricamente ele vai parar depois do Schumacher e depois do Rubinho. Então fica com a pista livre para ele ali. O Ralf parou 3 voltas depois do Rubinho e 2 depois do Schumacher. A vantagem do Schumacher para o Ralf Schumacher é de 3.7, era de 3.5, aumentou para 3.7 e aumenta a vantagem do Ralf para o Rubinho. É aquela história, muitas vezes as pessoas não entendem, mas quando você coloca pneus novos, quando você muda os pneus, muitas vezes no novo set faz uma diferença muito grande no carro, porque já não é o mesmo carro da largada. Você já tem desgaste de equipamento, você pode ter, já não tem a mesma coisa de freio, de equilíbrio do carro. E dá a impressão que na troca de pneus o do Ralf Schumacher voltou melhor que o do Rubinho. Pelo menos ele abre uma certa vantagem agora. Você vê que o Rubinho voltou colado ali no Ralf Schumacher e o Ralf já abre uma certa vantagem em relação ao Rubinho. É o novo Hockenheim, reduzido aí para 4.574 metros. Aí o Ralf fazendo passagem sobre o retardatário. Olha a câmera que vem atrás do carro aí, cortado ali, para mostrar por outro ângulo a passagem do Ralf, mas sobre o retardatário. Outra curiosidade importante dessa corrida é que nos últimos 12 anos ela foi vencida por 10 pilotos diferentes. A partir de 1990, vitória do Senna, 91 e 92 o Mansell, aí repetiu, 93 o Prost, 94 o Berger, 95 o Schumacher, foi a única vitória dele com o Benetton, e em 96 Damon Hill, 97 o Berger, 98 o Mika Häkkinen, 99 o Irvine, e em 2000 venceu o Rubinho, 2001 Ralf Schumacher. Aí você vai de novo, on board com Ralf Schumacher, a saúde do motor BMW.
ver se eles vêm até o hairpin, mas agora entrou no estádio. On-board até o hairpin, aí você ia ver o piloto jogar de sexta para primeira. A mudança das marchas. O Jarno Trulli vai ter que passar pelo boxe. Estão rigorosos, hein? Porque ele estava como retardatário e ignorou. Tá ele aí cumprindo a punição e ignorou a bandeira azul que determinava que ele abrisse caminho para os ponteiros da prova. Isso pode dar ao Bernoldi mais uma posição, ele passaria 13º. Importante a corrida do Massa, que esteve o tempo todo na frente do Heidfeld. Agora, nesse momento o Heidfeld passou, mas o Massa, ele manteve em torno de 8 décimos de segundo em cima do Heidfeld, depois daquela ultrapassagem que você viu. Agora ele vai ter que recuperar essa posição, inclusive. Aí vai o Rubinho abrindo passagem. Schumacher, Ralf Schumacher, Barrichello, Montoya. O Massa tem a 9ª posição. O Bernoldi tem a 13ª. O computador ali mostra ele em 14º. Ele já vinha ganhando posição em cima do Trulli. Vamos ver se confirmou mesmo que ganhou a posição, né? Por enquanto estaria aparecendo em 14º. E de novo o carro do Ralf Schumacher. E outra vez entrando no estádio. Essa parte antiga do circuito já existia. Já são 34 voltas. No total de 67, está aí a Ferrari. Estão conversando, fazendo cálculos, traçando planos por ali. Globo, a gente se vê por aqui. Ipiranga, abasteça nos postos com selo de qualidade. Você viu agora aí o Heidfeld exatamente na frente do Massa, depois de ter ultrapassado. E acontece, Galvão, que o Massa fez uma volta ruim. Eles estavam virando na casa de 18, o Felipe Massa virou acima de 1,22. Pode ter dado uma escapada. Pode até ter tido problema com o tráfego também. Em nenhum circuito do mundo é possível você ter a imagem completa. Ter visual de todas as partes do circuito. E a imagem da TV mostra, por exemplo, agora o Ralf ali. E tá aí o Massa agora. Você vê o Schumacher. Agora o Massa toma uma volta do Schumacher. Ele tinha tomado a volta, o Schumacher parou no box. Agora ele toma realmente uma volta do Schumacher. E o Ralf vem se aproximando ali. E o Schumacher já vem para completar a volta. 36 voltas completadas de um total de 67. Balançou ali o carro do Felipe na hora da freada, na curva no final da reta. Esse é o ponto em que a pista seguia reto. E agora o Montoya vem para completar a volta. Vamos ver se ele segue esse ponto aí, ó. Quando ele for tomar a curva à direita, antes a pista seguia reto, lá para o meio da floresta. Agora ela vem para a direita. Com isso a gente fica sem aquela parte da floresta, onde havia várias ultrapassagens, 2 chicanes importantíssimas, alguns lances que aconteceram nessa chicane, por exemplo, em 82, aquela briga do Piquet com o chileno Salazar, briga mesmo, briga de soco. O Salazar de capacete e o Piquet sem. De tapa, vamos dizer, né? Porque só dá para dar tapa no capacete do Salazar, o Piquet ainda batia com a mão aberta, se batesse com a mão fechada, quebrava a mão. Por outro lado também, a gente tem que lembrar, porque foram acontecimentos que fizeram a história de Hockenheim, é uma tragédia, a tragédia do Jim Clark, que morreu exatamente em 68, no dia 7 de abril de 68, numa daquelas retas. Foi numa época de um outro automobilismo, tanto que não tinha essa proteção que tem hoje, ele acabou batendo numa árvore, numa corrida de Fórmula 2. Olha o Raikkonen aí com problema, já tá. Olha só. Pneu traseiro esquerdo, por isso que levanta a roda dianteira direita. Aí o Raikkonen vai tentar levar o carro para o box. Aí já vai se aprontando a equipe McLaren. Ele vinha em quinto, isso vai dar mais uma posição para o Felipe Massa. Ele vai poder recuperar mais uma posição. Veja como aí, o problema é esse, vamos ver, olha só. Olha só, ele vem no hairpin ali, ó. Foi numa freada aí, numa freada forte.
Você vê que o pneu foi embora na hora que ele freou ali no fim da reta, quando eu disse aquele ponto que você traz de sexta para primeira. Na freada para o rap, olha só. O balançou, ainda teve competência para segurar, veio, aproveitou a área de escape, eu falei do Felipe Massa, o momento que ele passa ali. E o Raikkonen, olha lá, já largou o pneu, vem no aro agora, vem no aro. Vai tentar trazer. Ele vem no ar agora tentando de todas as formas trazer até o box. Vem girando no ar ali a roda esquerda. Aí você viu. Olha lá a borracha do pneu indo embora ali, a capa toda do pneu ali. Indo embora ali a hora que ele passa na brita. Vai chegar. Agora precisa ver se vai dar pra continuar depois disso tudo, né? Mas de qualquer forma o Raikkonen vai chegando ali. Cada vez que acontece isso, amigo, é uma correria lá no pessoal do fabricante de pneus, com os engenheiros, com os técnicos. E corre, quer saber o que aconteceu, o que será que houve, o que será que aconteceu, para o pneu explodir assim, estourar assim. Aí o Raikkonen, o pneu esquentou, já aproveita, troca, reabastece, já faz a segunda parada dele ali. Mas ó, não é simplesmente uma questão de troca de pneu. Dificilmente consegue. Muitas vezes acontece de colocar, vir para a pista, dar uma volta, duas voltas e abandonar para ver que o carro não tem mais alinhamento, não tem mais equilíbrio, não tem mais nada. Mas o Raikkonen de todas as formas vai voltando ali. Você vê lá, o piloto da Renault indo embora a pé ali. O Jason Button ali no paddock, o que você quer? Bonito, ali estão todos de um lado os caminhões, do outro lado o motorhome, ou seja, as casas que caminham sobre rodas ali, que são verdadeiras obras de arte. Hoje aí a capa do pneu na hora que saiu. A roda ficou no carro, a borracha foi embora. Vai acabar na casa de alguém, de algum colecionador. E aí a forma com que ele chega. Acaba na casa de algum colecionador e dá uma dor de cabeça para a fábrica. Aí foi a Michelin no caso. O engenheiro nessa altura tem que dar um calmante para ele. Aí você vê o Rupert, que é o homem da Mercedes, na equipe McLaren. Schumacher, Ralf Schumacher, Barrichello, Montoya são sempre os 4 primeiros. Schumacher caminha para mais uma vitória. Ele disse que pode até ajudar o Rubinho depois, mas nesse Grande Prêmio da Alemanha, mas nem pensar. Ele está em casa. Não tem a menor dúvida. O seu desejo de vencer em casa é muito grande. Comemorar o Penta, campeonato aí que ele obteve na corrida passada num lance de sorte até, que necessitava de uma combinação de resultados que acabou dando certo, faltando 4 voltas para o final. Problema com o Raikkonen, né? Agora ele teve problema de pneu. Na outra vez ele teve problema de comando humano no carro ali. Quando passou do ponto, travou os pneus, espalhou na curva e o Schumacher conseguiu a vitória. Você vê que o Massa está ali atrás do Ralf, na frente do Rubinho, e na frente dos dois está o Heidfeld, que tem uma posição exatamente à frente do Felipe Massa. Globo, a gente se vê por aqui. Antártica. Com Antártica é mais gostoso. Você vê o Olivier Panis como ali perdeu o controle do carro e é mais uma posição para o Felipe Massa. Ele vai para 7º agora com o Heidfeld em 6º. Vai uma briga particular aí para ver quem marca esse pontinho. Perdeu o carro na curva ali. O Panis, você vê que passa o Ralf, passa o Felipe Massa, estava logo atrás dele, depois vem o Rubinho. Olha só, o Heidfeld passando. É logo ali ele que estava ali atrás, aí vem o Ralf Schumacher, atrás do Ralf estava o Felipe Massa e atrás do Felipe Massa o Rubinho Barrichello. Schumacher é o primeiro, você vai conferir aí. A segunda posição do Ralf, terceiro Barrichello, quarto Montoya, quinto Coulthard, sexto Heidfeld, sétimo Massa, oitavo o Sato. Mesmo com a curva, a pista ficando estreita para ele, ele vem aí na oitava posição. Já deu 2 escapadinhas. Saulo é o nono, Fisichella é o 10º, Bernoulli 11º, Panis 12º, Irvine, Raikkonen e Trulli. São os 15 carros que estão na prova. Mas já são 14 porque o Panis já abandonou, acabou de abandonar. E agora é o momento realmente do Michael Schumacher na corrida, porque ele começou a abrir meio segundo por volta em relação ao Ralf, já está em 7 segundos a diferença. Então é bom para o Rubinho tentar atacar o Ralf. Ele vai se aproximando de novo, já esteve mais longe. Você vê que o Rubinho acabou de fazer a ultrapassagem em cima do Felipe Massa, passaria o Heidfeld, passa o Ralf.
Olha lá, Schumacher 17,3 contra 17,7. 16,7 contra 18,2. 17,4 contra 17,7. O Heidfeld abre ali para a ultrapassagem do Ralf. Isso é bom para o Felipe Massa, porque ele pode se aproximar do Heidfeld. Ele estava a 3,7 do Heidfeld, já diminui um pouquinho isso. E o Heidfeld vai ter que abrir para o Rubinho, que vem ali na terceira posição. E vai largar a briga pela sexta posição, se bem que eles não vão se pegar, não vão se atacar, porque aí, essa altura, o Felipe Massa tem que ter a cabeça, tá marcando mais um ponto, vale muita grana. Depois tem que ver direitinho quanto é que vale cada ponto na divisão do bolo do dinheiro, porque é muito dinheiro cada ponto que a equipe consegue. Eles guardam isso o ditado diz a 7 chaves, na Fórmula 1 a 21 chaves. Lá no Pacto de Concórdia, cada ponto vale uma grana pesada para as equipes, então. Aí você vê o Heidfeld abrindo ali para o Rubinho. Olha, quando a Prost caiu fora e a Minardi passaria, teoricamente, a ser a 10ª colocada do ano, o cálculo feito na época dizia que para a Minardi, aquela colocação, ou seja, com um ponto ele teria obtido aquilo, valia mais ou menos, isso um ponto, o primeiro ponto, valiam 14 milhões de dólares, mas aí porque ela ganha o direito de transporte que ela não tinha. Aí não era o ponto, né? Era a posição que ela herdou, e por não ser a última colocada, que todos, menos a última, têm direito de transporte, então ela não gasta dinheiro de transporte. Não deve ser, claro que não é tudo isso o ponto, mas que é pesado, mas que é grana grande, é. Globo, a gente se vê por aqui. Novo Corsa, o superdotado. A diferença do Ralf pro Rubinho, que já esteve acima dos 3 segundos, diminuiu, agora se aproxima dos 3 segundos de novo. O Rubinho tenta não perder contato com o Ralf ali. Nessas últimas voltas, o melhor momento foi quando chegou a 1,5. Agora 2,2. Perdão, Ricardo. Massa vai pro box. O Massa vai pro box, como aconteceu, ele parou antes do Heidfeld também. Aliás, ele foi o primeiro, fora as Renault, tiveram problemas desde o início, ele foi o primeiro a parar para a troca de pneus. 20ª volta. Então agora ele vai abrir uma série de trocas aí. Perdeu tempo, hein? Porque vamos ver o número de voltas agora. 43 voltas. 24 voltas para o final. Ele fez agora um trecho de 23 voltas, da 20ª até a 43ª. Teriam mais 24 voltas agora, por isso um pouquinho a mais de combustível em relação à primeira parada. Schumacher segue firme na ponta. Ralf, o irmão, o primeiro irmão da Fórmula 1, é o segundo colocado. Rubens Barrichello é o terceiro. Rubinho, que passa a ter toda a atenção da equipe, já tem o carro reserva. A gente tem agora uma posição oficial da Ferrari, que diz que basta aí ao Luca Colaiani, o homem de imprensa da Ferrari, para que ele dê as informações sobre o que aconteceu com o Rubinho. A gente agradece a interferência da montadora, que é dona da Ferrari. Mas só que ele precisa melhorar a informação, né? Com todos os problemas que o Rubinho teve, que o César Augusto já disse, foi um momento de câmbio. Então vamos lá, cumpriu o trato. Luca Colaiani, o que houve no carro do Rubinho? Problema técnico. Se não fosse problema técnico, seria o quê? Pois o Rubinho falou para o César Augusto que o problema era no câmbio. Mas é bom que exista esse respeito da Ferrari com os milhões de brasileiros que tem muita admiração pelo Rubinho. César Augusto. Em relação à atenção da Ferrari com o Barrichello, essa é a primeira corrida da temporada que ele tem a prioridade do carro reserva. Por isso conseguiu largar hoje com os pedais aí acertados para ele. E a Ferrari já avisou que essa prioridade é do Rubinho até o fim do ano. Uma sequência assim de corridas, ele nunca teve a prioridade do carro reserva correndo com o Schumacher na Ferrari. É porque a Ferrari, claro, luta pelo Rubinho, pela conquista do Rubinho no vice-campeonato. Essa conquista, essa luta é dura. O Montoya tem 34 pontos, o Rubinho tem 32, o Schumacher tem 32, o Ralf Schumacher tem 32 e o Coulthard tem 30. Heidfeld vem para troca de pneus.
Momentaneamente, o Massa ocupa a posição à frente do Heidfeld. O Sato também vem para a troca de pneus ali. Vamos ver se parece que demorou um pouquinho mais. Parece que o Heidfeld demorou um pouquinho mais do que o Massa, não. Ficou por ali, Reginaldo? Um pouquinho menos, Galvão. Foi 9 cravado e o Massa 9.4. É, ali aparece 9.1 do Heidfeld. 9.1. Então não dá vantagem isso para Felipe Massa, que está brigando pela 6ª posição com o Nick Heidfeld. E o Schumacher está andando muito rápido. Normalmente ele faz isso nas 2 voltas anteriores. Você vai conferir, vai ver o Schumacher em primeiro, o Ralf e o Rubens Barrichello, o Montoya, o Coulthard, o Fisichella, o Heidfeld e o Felipe Massa, que são sempre os 8 primeiros colocados. Vamos ver quem é da Ferrari que vai para o box, ó. Vamos ver quem é que vai para a parada. Quem parou primeiro da outra vez, Reginaldo? Rubinho ou Schumacher? O Rubinho na 26ª, o Schumacher na 27ª. Vamos ver agora. É o Rubinho que vai. Aí, olha, travou o pneu. Só falta estourar o limite dos 80 naquela entrada ali, porque você vê que o limitador funciona, mas o piloto tem que ir no freio mesmo, tem que segurar o carro de todo jeito. Pronto, complicou a vida do Rubinho. Complicaram a vida do Rubinho. Vão tirando a luta dele pelo segundo lugar, vão complicar a vida dele em relação ao Montoya. Problema no abastecimento, mas é impressionante, amigo. Vamos lá perguntar pro Luca Colaiani o que aconteceu. Problema técnico na bomba. Vamos ver. Reginaldo, qual vai ser a resposta dele? Problema técnico na bomba. Tá certo. Aliás, essa bomba tem falhado muito nas últimas corridas. Na Ferrari foi a primeira vez, mas falhou na Williams, falhou na McLaren. É um problema, a bomba é de fabricação francesa por uma firma chamada Intertechnique e ela que fornece para todas as equipes. Aí agora vem o Schumacher. Vem chegando o Schumacher. A história é a seguinte, o Rubinho perdeu o contato claramente agora com o Ralf. É que o Ralf vai ter que parar, né? Não sei que você torça por um problema com o Ralf. Vem o Schumacher, 8,5 voltando. Funcionou perfeito. 47 voltas completadas no total de 67. Agora o problema é o Rubinho tinha 12 segundos de vantagem para o Montoya. Vamos ver como é que fica a posição do Rubinho em relação ao Montoya. Aí você vai vendo o Montoya. É que tem que esperar depois o Montoya parar, claro. Porque aí você vê que o Montoya volta logo atrás do Schumacher. Tem que esperar depois o Montoya parar para ver o posicionamento do Montoya em relação ao Rubinho. Isso vai acontecer já já porque a Williams está pronta aí. Globo, a gente se vê por aqui. Brasil Telecom, ultrapassando limites em telecomunicações. Aí você vê o Ralf. É o Ralf quem vem. É o Ralf quem vem. O Rubinho estava na luta direta com o Ralf pela 2ª posição. É importante. Mais importante agora, Reginaldo, ele não perder essa 3ª posição. Porque se terminasse assim, o Ralf, com o 2º lugar, 6 pontos, iria para 38. O Rubinho, com o 3º lugar, 4 pontos, 36. E o Montoya, com o 4º lugar, 3 pontos, 37. Ele perderia mais uma posição, mas ficava ali 38, 37, 36. É importante sustentar, ficar bem próximo ali na classificação. É, porque nas corridas seguintes, com a atenção que a Ferrari está prometendo, ele vai ter todas as condições de lutar por esse vice. Na minha opinião, o Rubinho é o favorito a esse vice-campeonato. Aí vem o Ralf. Desde a largada, largou na 2ª posição, sustentou a 2ª posição na largada. O Rubinho largou em 3º, sustentou a 3ª posição na largada, que o Rubinho tem problemas agora na bomba de reabastecimento, na 2ª parada para reabastecimento e troca de pneus. Repetição aí do Ralf. Na saída ele deu uma engasopada ali, quase que apagou o motor, ó. Quer ver? Olha, tem algum problema com... Ó. É, quase. Tem um problema com o Michael Schumacher na corrida. Será? Vamos ver. Vamos ficar de olho. Tá ele aí, ó.
Vamos ver, volta do Schumacher. O Montoya vai pro box. Agora é que é hora de ficar de olho para ver se ele volta na frente do Rubinho. O Rubinho tinha 12 segundos de vantagem para o Montoya quando parou, mas ficou muito tempo parado. Tinha que ficar 8 segundos. Eles tentaram colocar combustível, tiraram, colocaram de novo. Quer dizer, deve ter entrado combustível, senão eles iam ficar ali até o final. Nossa, olha o Montoya. Agora é parada rápida, 7.4. Complicou a vida do Rubinho, hein? Vamos ficar de olho na pista. Cadê? Lá vem Montoya. Cadê Rubinho? Apareceu lá, vem o Montoya para voltar na frente. É, amigo, a parada ali vai tirando o pódio do Rubinho. No computador, o Schumacher tem que estar em terceiro agora. O Schumacher, olha, o Schumacher tá estranho. Cadê o Schumacher? Aí você vê o Coulthard parando. Volta de número 49, César Augusto. Conversei agora com o Luca Colaiani em relação ao pit stop do Rubinho. Ele disse que problemas com a máquina de reabastecimento. Eu não sei exatamente o que aconteceu, mas problemas com a máquina de reabastecimento e ele voltou em quarto. Não, é claro que ele não sabe o que aconteceu, o problema com a máquina de reabastecimento. Mas é muito bacana isso. Isso é muito bom, porque um posicionamento em que era absolutamente impossível durante a prova você ter acesso a alguém no box. Então valeu, Reginaldo, valeu. Valeu a interferência da dona da Ferrari, valeu a troca de carta de cá para lá. Valeu a polêmica, porque agora nós vamos ter sempre a possibilidade, mesmo que às vezes a resposta seja lacônica, ter o acesso imediatamente sobre todas as atitudes da Ferrari. Valeu. Vamos torcer. Vamos torcer para a Ferrari e para o Rubinho. Já vamos posicionar a corrida. Olha o Heidfeld. Olha o Heidfeld. Olha o Nick Heidfeld. Essa volta para a pista é sempre perigosa. Será que deu para o Massa passar? Na imagem ali não apareceu, né? Na imagem ali não apareceu. O Massa tinha perdido 3 décimos em relação ao Heidfeld na parada nos boxes. Vamos lá, Schumacher é o primeiro. Ralf, Montoya e Barrichello. O Rubinho perdeu realmente a posição do Montoya. Coulthard, Heidfeld, Massa e Sato são os 8 primeiros colocados. E você vê que o computador mostra, então, a mostrar Schumacher. Mostra Schumacher de novo na primeira posição. Só que 3 voltas atrás, ele ainda estava em quarto. É, porque ele teve a parada. Foi no momento da parada. Na segunda parada do Schumacher. Aí a relação daqueles que estão fora. Globo, a gente se vê por aqui. Banco Real, o banco da sua vida. Aí a vantagem do Schumacher, do Montoya para o Rubinho. O Rubinho vai ter que atacar muito. O problema foi com o motor do Bernoldi, aquela hora que você viu. Tem a bandeira mostrando que a pista tem óleo na pista. 16 voltas para o final. Às 4 da tarde. Daqui a pouco tem a sequência Esporte Espetacular, tudo para você. Campanha do voleibol masculino, do voleibol feminino, Liga Mundial. O Brasil perdeu os 2 jogos da Polônia, mas vai se classificar e a parada é aqui. Quero ver aqui, porque a fase semifinal será no Recife, a fase final será em Belo Horizonte. Vamos juntos, vamos estar juntos com a seleção brasileira lá. É a Liga Mundial, a seleção brasileira que se prepara para a final da Liga Mundial e para o Mundial em setembro, que é o único título que falta ao voleibol masculino do Brasil. Vamos junto com o vôlei do Brasil. E as meninas do voleibol também se classificaram, mesmo perdendo. Na comparação dos resultados, também se classificaram para as semifinais no Grand Prix. Você vê a diferença do Montoya para o Barrichello e você vê aí como vai. O Raikkonen travando tudo, passando. Essa curva é complicada, essa aproximação. Quanta gente já passou reto ali. Olha, todo cuidado é pouco. Você viu agora mesmo o fiscal apresentar, olha aí a bandeira. Tem óleo em vários trechos, em vários pontos da pista, em pontos de freada. São 15 voltas para o final, 52 voltas completadas, no total de 67. O primeiro é Schumacher, o segundo é Ralf, o terceiro é Montoya, o quarto é Rubens Barrichello, que vinha na dele certinho, junto ali do Ralf para brigar pela segunda posição, mas
teve problema bomba de reabastecimento. Aí a Ferrari não tem nada a ver com isso, claro, evidente. E essa bomba, como já disse o Reginaldo, tem dado problema para muita equipe aí. O sistema de reabastecimento dessa vez aconteceu com o Rubinho. Você vê, o Rubinho está 21,8 atrás do Ralf e ele perdeu 21,2 no box. Está aí a bomba da Intertechnic. Foi falar, apareceu aí, ó, a bomba de combustível. E o Rubinho vai ali atrás do Montoya. Tá complicado. Aí o Rubinho que vem na 4ª posição. Às 4 da tarde. Tem Paysandu e Palmeiras. Segunda semifinal da Copa dos Campeões. O Cruzeiro já está na final. Ganhou do Flamengo por 2-1. O Paysandu, que festa que deve estar Belém. Vai ficar lotado o estádio hoje. Olha o Felipe Massa ali atrás do Heidfeld. Aparece o Heidfeld, aparece o Massa logo atrás dele. A diferença no momento em que o Heidfeld deu aquela saída era 3,7 e agora está 2,6. Vamos ver se diminui. O Massa tenta se aproximar ali, ó. Você vê o Heidfeld e vê o Massa. Andou mais rápido nessa volta o Heidfeld em relação ao Massa. Dá a impressão que depois da segunda troca tem o carro realmente mais bem equilibrado. O alemão Nick Heidfeld, apesar de ter dado aquela escapada. Ele vai aí contornando o hairpin. E quarta-feira, amigo, imperdível. É o azulão, 12 anos de história. Prestes a conquistar um título, o título mais importante da América do Sul. A Taça Libertadores, ganhou do Olímpia o primeiro jogo por 1-0. Joga por um empate na próxima quarta-feira no Pacaembu. Você vai ver na Globo, claro. E conquistando o empate, vai vencer, tem tudo para ganhar. Vai jogar a final do Mundial de Clubes, a Copa Intercontinental em Yokohama, onde o Brasil foi penta contra o Real Madrid. Tá pensando o quê? Sou azulão desde criancinha. São Caetano e Olímpia. Tá certo que você não tinha nascido quando o azulão nasceu. Quando eu era criancinha, estava muito longe do azulão nascido. Mas vale a torcida. Olha aqui, agora falando em torcida, nós temos que torcer agora para alguém pisar no óleo. Aí um Montoya, por exemplo, pisar no óleo, que o Rubinho passaria para o pódio e o Massa passaria a marcar pontos. Quer dizer, são 2 brasileiros aí a ganhar posições importantes. Se alguém pisar nesse óleo que tem pela pista toda aí. César Augusto tem mais informações direto de Hockenheim. Vou conversar com o Henrique Bernot, chegando aqui ao caminhão da Aeros. O que aconteceu com você? E estava fazendo uma bela corrida, o fim de semana bem melhor do que o fim de semana passado. Bom, a corrida estava sendo boa na primeira parte. Eu escolhi andar com um pouco menos de asa, que era a única chance que eu tinha. Então, na parte do estádio, nas freadas, meu carro estava bem difícil de guiar, mas eu estava conseguindo recuperar um pouco. E no final acabou estourando o motor, começando a perder rendimento e acabou estourando. O Henrique Bernot está muito acima da capacidade do carro da Aeros. Bom piloto, teve um acidente muito sério, de rua, se recuperou. Poucos acreditavam que ele pudesse voltar à pista. E ele está aí. Olha os fotógrafos atrás da melhor imagem, da melhor foto. O Henrique Bernot, que tem muita competência. Tem mais competência que o carro da Aeros. Globo, a gente se vê por aqui. Ipiranga, abasteça os postos com selo de qualidade. Você viu aquela imagem dos fotógrafos, ele sabe o que é aquilo? Já é fotógrafo procurando curva onde tem bastante óleo. São os companheiros experientes aí, muitos anos. Muitos anos de pista. Cada um correndo atrás da melhor foto. A vantagem do Schumacher para o Coulthard, que é o 5º colocado, olha só, de quase uma volta. Você viu o Schumacher e vai vendo aí os carros da McLaren. Vamos ficar de olho no carro do Schumacher e no tempo do Schumacher. Deu a impressão de que numa mudança de marcha ele deu uma fumada. O motor do Schumacher. Vamos ver. Vamos ficar de olho no tempo na pista. Aí chegando ao final, o Grande Prêmio da Alemanha. Olha, uma das grandes corridas do ano, uma temporada de grandes corridas na Fórmula 1. Schumacher, Ralf Schumacher, Montoya, Barrichello, Coulthard, Heidfeld, Massa e Sato são os 8 primeiros. Fernando abandonou. Problemas no motor da Aeros. Você vê que até o Irvine estão na pista 12 carros dos 21 que largaram. Depois a lista de abandono. Está mais equilibrado o carro do Heidfeld realmente, que abre agora 4 segundos em relação ao Felipe Massa. Ele tem que
ficar ali na 7ª posição, esperando nas últimas voltas, nessas 11 voltas que faltam, se dá uma sorte aí para conseguir voltar a marcar pontos. Ele que tem 4 pontos no campeonato, um 5º e 2 sextos lugares. Tem 6 pontos o Nick Heidfeld no campeonato. Das fofocas de bastidores, a última é que os chamados bad boys, Montoya e Villeneuve, já não se dão tão bem assim como no começo da vida do Montoya na Fórmula 1, em que ele e Villeneuve andavam aos cantinhos aí em segredos, um contando seus segredinhos para o outro. Desde o Canadá, desde o Grande Prêmio do Canadá no ano passado, eles tiveram um probleminha, bateram boca. E o Montoya diz agora que o Button, que vai correr na BAR no ano que vem, vai ter problemas com o Villeneuve. O Schumacher está andando firme, 1:17.4 a volta dele, 1:18.1 a volta do Ralf e 1:17.5 a volta do Montoya. E a vantagem do Schumacher para o Montoya é de 22 segundos e para o Rubens Barrichello de 29,6. O Montoya vai abrindo em relação ao Rubinho. Só se acontecer alguma coisa com os 3 à frente é que o Rubinho tem chance de ir ao pódio. O Rubinho estava seguro, tranquilo na posição para ir a mais um pódio. O problema na bomba, no reabastecimento na segunda parada, por enquanto vai tirando essa chance de Rubens Barrichello. Hoje, depois do Fantástico, você não pode perder o Big Brother Brasil especial. Olha só. Será que só pode ser repetição isso? Será que foi outra vez? Tá a imagem deles aí passando aí. A TV alemã botou com certo atraso o problema ali do Raikkonen, que está na 11ª posição. A gente já tinha mostrado umas 2 vezes, a televisão alemã resolveu repetir agora. Olha, você, deixa eu dizer uma coisa, você que... Primeiro, sei que você quer colaborar com o Criança Esperança, sempre, nós estamos sempre agradecendo a participação de vocês, todos nós da Globo participamos, trabalhamos pelo Criança Esperança, mas você é a pessoa principal com a sua participação, você que nos acompanha em todo o Brasil. Mas olha só, que coisa bacana, aqui ó, as camisas do Ronaldinho Fenômeno e do Ronaldinho Gaúcho. Cópia oficial do capacete de Ayrton Senna e também de Rubens Barrichello. Esses 4 produtos especialíssimos estão sendo leiloados desde ontem no site do projeto Criança Esperança. Quer participar? Olha, www.globo.com/Criança Esperança, tudo junto. E sem cedilha, né? No Criança Esperança lá na frente, no último C. Tá certo? Nos dois, né? No Criança e no Esperança. Lado que não tem cedilha. Então tá aí a boa notícia para você. E no próximo sábado, o show do Criança Esperança lá em Belo Horizonte, participação do elenco da Globo, grandes estrelas, cantores, grandes festas e você sempre comparecendo, cooperando, tornando importante o sucesso do Criança Esperança. Schumacher em primeiro, Ralf em segundo, em terceiro, Montoya, em quarto, Rubens Barrichello. Vem na 7ª posição, Felipe Massa. Globo, a gente se vê por aqui. Antártica. Com Antártica é mais gostoso. Aí confirmando os 8 primeiros, Schumacher, Ralf, Montoya, Barrichello, Coulthard, Heidfeld, Felipe Massa e Sato. Depois vem Saulo em nono, Fisichella é o 10º, Raikkonen no 11º, Irvine no 12º. Só esses 12 estão na pista dos 21 que largaram. Largaram só 21 porque o Alex Young não conseguiu estar no tempo limite. É 107% em relação ao tempo do Schumacher que fez a pole position. Aí você acompanha a relação dos que estão fora. O Irvine que já deu 2 rodadas, deu mais uma saída agora, está 3 voltas atrás, vem para o box. Vamos para a fase final da corrida e Schumacher se aproxima, Reginaldo, de mais uma vitória. Agora os carros estão posicionados ali, primeiro, segundo, terceira, quarta posições. Mais uma corrida de muitas brigas. É uma corrida com as brigas que a gente não tem visto normalmente, num circuito totalmente novo, um circuito que agora, com a pista bastante emborrachada e com óleo de muitas quebras também, se torna assim exigente em termos de cuidado do piloto em cada curva. Tudo pode acontecer nessas voltas finais, mas o Schumacher caminha aí para a sua 62ª vitória na Fórmula 1. Ele que é o recordista em quase tudo, menos no número de poles, mas fez mais uma também. Tem 47 agora contra as 65 do Senna. E vai botar uma volta em cima do David Coulthard,
da McLaren. E você vê, é o quinto colocado na corrida. Agora há pouco apareceu a vantagem era de 1,12 e alguma coisa, e ele dizia quase uma volta. Agora ele coloca uma volta em cima do Coulthard, que é o quinto colocado. O fato do Schumacher ter mais vitórias do que pole na carreira, ele tem essa aí, se ele ganhar, são 62 contra 47 poles, significa que ele é um piloto de extrema regularidade na corrida. Essa é a grande vantagem do Schumacher, além de ser muito rápido, é lógico, mas ele é de extrema regularidade na corrida, muito competente. É impressionante é que ele vai para a 9ª vitória em 12 corridas ali. É um domínio total, absurdo até o Schumacher na Fórmula 1 atual. Ele vai para a 9ª vitória, está se aproximando da 9ª vitória em 12 corridas na temporada. Já foi campeão com 6 vitórias antes do final. Aí a Jordan tendo problema, o Fisichella tendo problema. Estava lá para trás o Fisichella. Estava na 10ª posição, vai abandonando a prova. Agora são 11 apenas os carros na pista. Barrichello completa mais uma volta ali na 4ª posição. Parece não ter condições de brigar. Olha só como vem balançando ali. Você vê como vem balançando o Rubinho, vamos ficar de olho ali. Ele vem na 4ª posição, não podia ter problema agora. Ele não podia ter problema agora. O Montoya virou um 18,1, ele virou um 19,0. Tem óleo demais porque quando eu fiz aquilo, o Rubinho pode ter ali passado do óleo, pode ter tentado balançar. Mas tem aquela história da bomba lá, né, amigo? Será que entrou o combustível que tinha que entrar? Raikkonen fora. Podia ser o Coulthard que dava ponto pro Felipe Massa, né? Mas é o Raikkonen que tá fora ali. Depois de já ter perdido o pneu. É o Raikkonen que tá fora. Agora são 10 os carros na prova. Aí vai o Raikkonen abandonando a prova. Olha lá. Olha lá atrás, ó. Óleo, amigo, tem óleo para todo lado na pista. Tem óleo para todo lado na pista. O curioso é o seguinte. A ideia básica da alteração do circuito era que com as três grandes retas, né? Na parte da floresta, porque eram duas chinquenes, os carros trabalhavam em regime de aceleração total por muito tempo. O maior tempo em todos os circuitos da Fórmula 1. Olha o Williams pronta para uma parada, hein? Será aí? Aquilo que a gente dizia, que alguém pudesse ter problemas aí, que só assim o Rubinho chegaria no pódio. Então dizia que o problema, dizia não, que o motor quebrava demais. O nível de abandono era muito grande. Agora tem 10 carros na pista só. Encurtaram a pista, dos 21 que largaram, só 10 estão na prova. Será que vai parar alguém ali da Williams? Será que vai parar? Será que vai parar? Será que vai parar? Será que vai parar? E vai! É Ralf Schumacher. É ele quem vai parando. O que será que aconteceu? Será que é só botar um pouquinho de combustível, chamado Splash and Go? Será que erraram no cálculo? Será que teve problema também na bomba? Olha o Montoya passando ali para segundo. Olha o Montoya para segundo. Cadê o Rubinho? Vem, Rubinho. Vem, Rubinho. Vamos, Rubinho. Vem, Rubinho. O Rubinho estava bem atrás, hein? Vem, Rubinho. Vamos, Rubinho. Aí o Ralf. Vem, Rubinho. Cadê o Ralf? Cadê o Rubinho? Lá vem o Ralf. Lá vem o Ralf. Não deu. O Rubinho permanece na 4ª posição. Permanece ali na 4ª posição. Pode, não acredito em erro de cálculo, pode ter sido também problema na bomba de abastecimento, não entrou o combustível que tinha que entrar. Você vê o Rubinho aparecendo ali agora atrás do Ralf Schumacher. O Ralf perdeu, foi a posição para o Montoya só. Isso muda tudo, favorece demais o Montoya na luta pelo vice-campeonato. Agora, o Montoya estaria indo para 40 pontos. O Montoya estaria indo para 40 pontos, com 6 marcados. O Ralf para 36 e o Rubinho para 35. A vantagem é passar cedo o Montoya na luta pelo vice-campeonato. O Montoya agora iria para 40 pontos. Nesse momento. O Ralf Schumacher para 36, o Rubinho para 35 e o Coulthard para 32. Continua bonito, mas
prejuízo maior pro Rubinho aí. Vamos ver o finalzinho. Vamos ver quantas voltas faltam. Vamos ver. 3 voltas pro final. São 64 voltas completadas. Aí o Schumacher vem se aproximando para mais uma vitória. Você vê o Schumacher na ponta se aproximando para mais uma vitória. 62, né? Daqui a pouco a gente perde até a conta do número de vitórias do Schumacher. 9ª vitória em 12 nessa temporada. Daqui a pouquinho, esporte espetacular. Olha, posição 1, mais 24 de vantagem para Montoya, 2 voltas para o final. É isso que está escrito ali. Essa é a placa que vai ser dada para o Montoya. Para o Schumacher, que ele tem a primeira posição, tem 24 segundos de vantagem. Vai ser mostrado agora. Quando ele entrar na reta, tem 24 segundos de vantagem para o Montoya e 2 voltas para o final. Placa mostrada ali para o Schumacher. 2 voltas para o final. 9 quilômetros separando o Schumacher da vitória de número 62, da 9ª vitória em 12 corridas na temporada. E de uma festa senhora marcada para terminar aí no circuito em toda a Alemanha. Schumacher o primeiro, Montoya, Ralf Schumacher, Rubens Barrichello, Coulthard, Heidfeld, Massa e o Sato na 8ª posição. Penúltima volta aí para Michael Schumacher. E agora, Reginaldo, não há a menor dúvida que o Rubinho perdeu o pódio pelo problema de abastecimento, porque ele perdeu a posição para o Montoya. E com essa parada a mais do Ralf Schumacher, ele perdeu também a 2ª posição na prova. Mais que o pódio, ele perdeu a dobradinha. A Ferrari perdeu a dobradinha. Claro, ele está, nesse momento, 4 segundos atrás do Ralf e 10 atrás do Montoya. Quer dizer, ele estaria na briga com o Montoya pelo pódio, estaria na frente do Montoya, podendo ser segundo colocado na corrida até. Aí a vantagem do Montoya para o Ralf, que é o terceiro, você vê aí no visual, e o Rubinho vem na 4ª posição e está despencado na frente o Michael Schumacher. Felipe Massa faz uma belíssima corrida, vem na 7ª posição, logo atrás do companheiro de equipe dele, o Heidfeld. Em sexto, aqui largou na 14ª posição o Felipe Massa, e o Heidfeld largou em 10º. O Heidfeld está em sexto e o Felipe Massa em 7º. E aí a Ferrari já se apronta para aquilo que já virou tradição. Ali na mureta do box, todo mundo já vai ali escalando ali, esperando o Schumacher chegar. César Augusto tem informação, deve ser da Williams, rapidinho que o Schumacher está para ganhar a corrida. Exatamente, na válvula pneumática, teve que colocar pressão na válvula pneumática. Então isso é no motor, né? Aí volta a final para Schumacher. Lá vem a câmera que anda 120 por hora ali, acompanhando o Schumacher depois que ele saiu do hairpin. Ele vem se preparando para chegar no estádio e o torcedor alemão vai ficando de pé no estádio. Ross Braun ali, essa parceria de tantas vitórias com o Schumacher. Aí vem ele para a vitória de número 62, era tudo que o alemão queria, só que ele queria o Ralf em segundo, não deu. Montoya vai ser segundo, o Ralf vai ser terceiro, Rubinho quarto. Lá vem ele, quem? Para ganhar mais uma, quem? Michael Schumacher. De novo, 62 vitórias, 9 vitórias em 12 nessa temporada. Aí vem ele, já ergueu o punho esquerdo, buzinas, milhares nas arquibancadas, lentamente ele vem para curtir esse momento. Michael Schumacher vence mais uma na Fórmula 1. 9ª vitória na temporada, 62 vitórias na carreira. Ferrari já faz a festa até meio assim no... Aí Montoya cruza em segundo, Ralf na 3ª posição, fechando o combustível com rigoroso controle de qualidade. Voltamos com imagens diretas de Hockenheim, na Alemanha. Aí o Ralf deve estar se lamentando, não conseguiu o sonho. Você está vendo o Michael Schumacher ali fazendo a festa. A classificação: Schumacher, Montoya, Ralf Schumacher, Barrichello, Coulthard, Heidfeld, Felipe Massa, Sato, Mika Salo em 9º. Aí você vai vendo Schumacher 106 pontos, o Montoya 40, Ralf Schumacher 36, Rubinho 35, Coulthard 32. Raikkonen 17, 11 pontos para o Jason Button e passa a ter 7 pontos. O Nick Heidfeld, que ela tem 6, o Trulli e o Massa tem 4. Aí a sequência da classificação, a festa de Michael Schumacher. Os alemães não podem comemorar a dobradinha dos irmãos Schumacher, mas o ídolo maior é realmente Michael Schumacher.
faz a festa ali. Agora ele se sente realmente campeão. Ganhou na Alemanha, diante da sua torcida, festejando com ela. E numa pista onde a única em que ele não havia vencido com Ferrari até então. Aí vamos à classificação do Campeonato dos Construtores. 141 pontos da Ferrari, 76 da Williams, 49 da McLaren, 15 da Renault. A Sauber ali, ó, 11 pontos na quinta posição. Confirmando ali a quinta posição a Sauber, passando de equipe, assumindo a posição de equipe média, até com possibilidade de tentar lutar contra a Renault. A festa da torcida alemã, 62 vitórias do Schumacher, 9 na temporada, indiscutível mais uma vez, apenas a lamentar o problema da bomba no reabastecimento de Rubens Barrichello na segunda parada dele, e acabou tirando o segundo lugar de Rubinho, ele que seguramente iria fazer a dobradinha com o Schumacher, mas está na briga ainda pelo vice-campeonato. 21 segundos, 21,2 do Rubinho perdidos no segundo pit stop, é que tiraram dele a chance de ser, inclusive, segundo na corrida. Agora ele fica atrás de Montoya e Ralf na briga pelo vice, e apenas 2 pontos à frente do Coulthard, mas ainda é o favorito nessa briga, com a atenção que a Ferrari promete dar a ele, Rubinho, nessas 5 provas finais do campeonato. O Schumacher chega a 106 pontos, faltando 5 provas, Galvão. É mais um recorde aí que ele pode bater, que é o recorde de pontuação. E nessa corrida, ele ficou, imagine, 1 minuto e 5 segundos à frente do segundo colocado, que foi o Montoya. Importante, muito importante a participação do Felipe Massa, o 7º lugar dele. Acabou em 7º, depois de ter ultrapassado 2 vezes o companheiro Heidfeld. Mas o ritmo de corrida foi muito bom. E é importante por causa desse momento, né? Próximo exatamente da hora em que a Sauber deve definir os seus pilotos para 2003. Você falou que o Schumacher chega a 106 pontos. São 5 corridas para o final. Na ordem nós vamos ter Hungria, Bélgica, Itália, Estados Unidos e Japão. Se o Schumacher ganhar as 5, ele pode ir a 156 pontos em 170 possíveis numa temporada. Isso é uma coisa que ninguém podia imaginar. E no alemão, na Alemanha, Schumacher no alto do pódio de novo. Aí o hino alemão, a festa do torcedor alemão, e vamos agora ao hino italiano com Montoya e com Ralf Schumacher ali. Namorada do Montoya, se casa esse ano. Aí Schumacher, a festa alemã, claro, o orgulho do torcedor alemão por essa personalidade que é o Schumacher, mas ver ali o Montoya, e cada vez que o Montoya vai ali ao pódio, eu penso sempre como deve sentir orgulho o povo colombiano, uma Colômbia refém do medo, sufocada pela violência, com o poder dividido entre guerrilha e narcotráfico. Como se sente orgulhosa
a população colombiana quando vê o Montoya ali no pódio. Ele recebe ali o troféu de segundo colocado. E o Ralf Schumacher vai receber o troféu pela terceira posição. Aí a festa é mais uma festa do Schumacher. E agora a Hungria, Reginaldo. Pista travada, promessa de briga. Outra pista travada, diferente dessa aí, hein? Travada, mas sem grandes possibilidades de ultrapassagem. Daqui a 3 semanas a Fórmula 1 dá uma descansada agora. Vamos lá, festa do champanhe, Schumacher, Montoya e Ralf Schumacher. Na sequência você fica com o esporte espetacular. Às 4 da tarde tem semifinal da Copa dos Campeões, Paysandu e Palmeiras. E quarta-feira, e não se esqueça, hein? Azulão desde criancinha. São Caetano e Olímpia para ser campeão da Libertadores. Um abraço a todos na Fórmula 1 até daqui 3 semanas. Siga agora com o esporte espetacular. Globo, a gente se vê por aqui. Fórmula 1 2002. Oferecimento Banco Real, o banco da sua vida. Ipiranga, abasteça nos postos com selo de qualidade. Antártica, com Antártica é mais gostoso. Novo Corsa, o superdotado. E Brasil Telecom, ultrapassando limites em telecomunicações. Popó arrasa nos treinos para a defesa do título dos Superpenas. E é um arraso dando aula de inglês para os americanos. O inglês lá da Bahia, sabe como é? Oh, gente, de onde tu vai? O Lipe da novela Coração de Estudante dá uma de repórter esportivo. Como diz o Arnaldo, a regra é clara. Lararará. Depois da separação litigiosa com o Barcelona, começa a lua de mel de Rivaldo com o Milan. Tchan, 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 tchan. Ele vai falar sobre Ronaldo. Ele é mimado. Você vai saber como o fenômeno reagiu a esta e outras declarações de Felipão. É emocionante, é brega, é imperdível. Começou o Rally dos Sertões. Agora sim é chegada a hora. Oi, bom dia, Rally Fofó. Ronaldinho, tá animado o programa de hoje, não é, Alexandre? Bom dia, sem frear na hora errada, nem derrapar, vamos passar a bola, ou melhor, o volante para a Silvia Garcia. É o Auto Esporte que vem aí. Muito bom dia. O Auto Esporte de hoje sobe a serra. Já que a gente encarou o frio, tem umas dicas para dirigir com a baixa temperatura. E ainda, carros e motos que desfilam no mundo da moda. Campos do Jordão é o destino chique do inverno em São Paulo. Os turistas lotam a cidade. De olho nos potenciais compradores, os fabricantes de automóveis sobem a serra. A cidade vira uma verdadeira vitrine dos últimos lançamentos. Nós temos uma tradição de estar em Campos e temos bons resultados aqui. A estratégia é mostrar os carros diretamente ao público-alvo. E os modelos de luxo são os que ganham mais destaque. Nós, em termos de test drive, estamos fazendo 4 vezes mais do que no ano passado. TR4 é o nome do utilitário esportivo apresentado esta semana pela Mitsubishi do Brasil. O carro, produzido em Catalão, estado de Goiás, quer conquistar clientes